restauração interior e transformação espiritual, como renovar sua vida de dentro para fora. Existem momentos em que a vida parece nos despir de tudo o que acreditávamos ser. O que antes tinha cor, agora parece cinza. O que antes nos movia, agora parece distante. É nesse exato instante, quando o coração se sente vazio e a alma se cala, que Deus começa a trabalhar no silêncio. A restauração interior não acontece quando tudo está em ordem, mas quando tudo parece desabar. É no chão que o renascimento começa, porque é ali que deixamos de lutar com as próprias forças e começamos a permitir que o Espírito Santo nos reconstrua por dentro. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso num ciclo de dor que insiste em se repetir. Como se tentasse mudar as circunstâncias, mas algo dentro de você permanecesse quebrado. É porque toda transformação verdadeira não começa do lado de fora. Começa no invisível, naquele espaço sagrado onde só Deus e você sabem o que está acontecendo. A restauração interior é uma obra divina que não se vê de imediato, mas se sente nas pequenas mudanças do coração. Deus não transforma aquilo que você finge que está bem. Ele só cura o que você entrega. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas em si mesmas, porque aprenderam a disfarçar a dor com aparência de força, a esconder as feridas com sorrisos treinados. Mas Deus não se impressiona com máscaras. Ele vai direto à raiz. Ele toca o ponto que ninguém toca, o lugar onde as palavras não alcançam, o espaço onde você mais teme olhar. É ali, no centro do seu ser, que ele planta a semente da transformação. A restauração não é um evento repentino, é um processo de revelação. Primeiro, Deus mostra o que precisa ser curado. Depois, ele quebra o que estava deformado. Em seguida, ele reconstrói com paciência e amor. Cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada silêncio que suportou estava te moldando para o novo. Há dores que não vieram para destruir, mas para purificar. E talvez, sem perceber, é essa dor que está te conduzindo à tua verdadeira cura. Você não precisa entender tudo agora. A fé não é um manual de respostas, é um convite à confiança. Mesmo quando nada faz sentido, há um propósito oculto em cada detalhe. Deus não perdeu o controle do seu processo. Ele está apenas mudando o caminho por onde você andava. O que parece o fim, muitas vezes, é o início de algo muito maior. Enquanto você se pergunta por que tudo parou, o céu está se movendo a seu favor. Enquanto você sente que perdeu o rumo, Deus está desenhando um novo mapa para a sua alma. Ele não quer apenas te tirar da dor, ele quer te ensinar a ser curado. Porque a verdadeira transformação espiritual não é apenas sobreviver às tempestades, é aprender a dançar na chuva com fé. A cada passo, ele está te conduzindo para mais perto da tua essência. A restauração interior é um retorno, não ao passado, mas à pureza de quem você era antes das feridas. É um despertar, um realinhar da alma com o propósito divino que sempre existiu dentro de você. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre lembrar quem você sempre foi aos olhos de Deus. E talvez seja exatamente agora, enquanto escuta esta mensagem, que algo dentro de você começa a se mover. Uma chama que estava apagada começa a reacender. Um peso começa a se soltar. Isso é o toque da graça, sutil, mas transformador. Porque Deus nunca te deixou, apenas esperava o momento certo para te reconstruir. E esse momento é agora. Tudo o que ele precisa é de um coração disposto. Um coração que pare de correr do que precisa enfrentar. Um coração que diga: Senhor, eu não aguento mais sozinho, mas confio no que o Senhor está fazendo comigo. É nesse tipo de entrega que o impossível se torna possível. A restauração interior é o milagre que acontece quando a dor encontra um propósito.
é o sopro de vida que renova o que parecia morto. E se você chegou até aqui, é sinal de que Deus já começou a obra em você. A queda não acontece de uma vez. Ela começa silenciosa, em pequenos desvios que quase ninguém percebe. Um pensamento aqui, uma decepção ali. E quando você se dá conta, já não sente mais a presença de Deus como antes. O coração se acostuma com o barulho do mundo e esquece o som da própria alma. O vazio se instala, e o que antes era fé se torna rotina. Você ora, mas não sente, canta, mas não se conecta, sorri, mas por dentro está cansado. É o tipo de cansaço que o corpo não cura, porque vem de um esgotamento espiritual. Esse é o ponto em que muitos desistem, acreditando que Deus se afastou. Mas o que poucos entendem é que o vazio não é o fim, é o início do recomeço. Deus permite o silêncio não para te punir, mas para te despertar. Ele sabe que o ruído das distrações impede você de ouvir a voz que vem de dentro. E quando ele se cala, é para que você se ouça, para que perceba que algo em você precisa ser restaurado. O vazio é um espelho, e nele você enxerga o que realmente tem sustentado sua vida. Quantas vezes você tentou preencher esse vazio com coisas passageiras, com pessoas, com metas, com conquistas? Mas nada parece suficiente, porque a alma só se sacia do que é eterno. O problema é que aprendemos a medir o valor da vida pelas aparências, quando Deus sempre olhou para as raízes. Enquanto o mundo te ensina a conquistar, Ele te ensina a curar. E é por isso que o processo dói. Porque curar exige voltar ao ponto da ferida, encarar o que você tentou esquecer e permitir que a luz entre onde o medo se escondia. A queda é mais do que perder o equilíbrio, é perder o sentido, é olhar para dentro e não reconhecer mais o reflexo. E paradoxalmente é nesse ponto que Deus mais trabalha. Ele não se assusta com o seu caos, nem com as suas falhas. Ele entra justamente onde tudo desabou, porque o que ele quer não é consertar o que você mostra, mas restaurar o que você esconde. O vazio interior é um convite, um chamado para um encontro com o que foi esquecido. Há uma parte de você que ainda acredita, ainda espera, ainda quer ser curada. Essa parte é o que Deus usa para recomeçar. Mas para isso é preciso parar de fugir da dor, porque a dor é a linguagem que o céu usa para te chamar de volta à verdade. É no desconforto que a alma desperta. O que parece perda é, na verdade, libertação. Deus está tirando o que não cabe mais para abrir espaço para o novo. E por mais que doa, esse processo é necessário. Não há cura sem exposição, nem luz sem revelação. A restauração interior começa quando você aceita olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. Cada queda tem um propósito escondido. Ela revela o que estava frágil, o que precisava ser reconstruído. Não é sobre falhar, é sobre aprender a depender. Porque só quando você percebe que não pode se sustentar sozinho é que entende o valor da graça. A graça não te acusa, te levanta. Não te humilha, te reposiciona. E quando você a aceita, o vazio começa a se transformar em espaço fértil para algo novo nascer. A queda não te define, te prepara. O vazio não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele se revela de forma mais profunda. Talvez o que você chama de fim seja apenas o momento em que Deus começa a escrever uma nova história dentro de você. Porque antes de restaurar o que está fora, Ele precisa reconstruir o que está dentro. O verdadeiro renascimento começa quando você entende que a dor não veio para te destruir, mas para te despertar. O vazio é o útero da transformação espiritual. É nele que a nova versão de você começa a ser formada. Existe um momento no caminho da fé em que tudo parece suspenso. Você ora, busca, chora, mas o céu permanece em silêncio.
É como se as palavras se perdessem no ar e voltassem sem resposta. O coração se pergunta onde Deus está, por que Ele não fala, por que não age. É nesse ponto que muitos desanimam, confundindo o silêncio de Deus com ausência. Mas o que parece abandono é, na verdade, o período mais sagrado da jornada espiritual. O silêncio não é o fim da conversa, é o modo como Deus prepara o terreno para a transformação. O ser humano busca respostas imediatas, mas Deus trabalha em processos. Ele age no tempo certo, não no nosso ritmo. Enquanto você quer resolver, Ele quer ensinar. Enquanto você busca o resultado, Ele quer moldar o caráter. O silêncio de Deus não é uma negação, é um convite à confiança. É o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É quando você aprende a confiar mesmo sem sentir, a permanecer mesmo sem entender. O silêncio é o berço da maturidade espiritual. É nele que a alma se purifica de suas pressas, suas carências e suas ilusões. Quando Deus se cala, Ele está te ensinando a escutar de outra forma. Ele está te treinando para reconhecer sua voz nas sutilezas da vida, nos detalhes, nos encontros, nas pequenas providências que você antes ignorava. Porque a presença dele não se limita ao que você sente, mas ao que ele está fazendo em silêncio. Talvez você não perceba, mas há uma construção acontecendo dentro de você. Cada dia de espera é um tijolo invisível sendo colocado na estrutura da sua fé. Deus está te ensinando a não depender de emoções passageiras, mas de convicções firmes. Ele quer te conduzir a um nível mais profundo, onde a fé não precisa de provas para existir. O silêncio também revela o que está dentro de você. Ele expõe as impaciências, as dúvidas, os medos e as tentativas de controle. Quando nada acontece do lado de fora, você é obrigado a olhar para dentro, e é nesse olhar que a verdadeira restauração começa. Deus usa a espera para te mostrar o que ainda precisa ser curado. O que você chama de demora, Ele chama de processo. Há coisas que só florescem no tempo certo. Assim como uma semente precisa permanecer escondida na terra antes de brotar, o propósito de Deus também passa por um tempo de ocultamento. O que está sendo preparado não é pequeno, por isso não nasce rápido. O silêncio é o sinal de que o céu está trabalhando em profundidade. E quando a resposta vier, ela não será apenas uma solução, será uma transformação. A espera tem um propósito: realinhar o seu coração com o tempo de Deus. Enquanto você quer correr, Ele quer te ensinar a andar com sabedoria. Enquanto você quer ver resultados, Ele quer te mostrar raízes. E é por isso que a pressa é inimiga da fé. Deus nunca se atrasa. Ele chega no exato momento em que a sua alma está pronta para receber o que pediu. O silêncio de Deus é uma prova de amor. É Ele te protegendo de respostas que você ainda não suportaria. É Ele te guardando de caminhos que te desviariam da sua essência. É Ele te moldando por dentro antes de te entregar o que você tanto deseja. Às vezes, o maior milagre não é ver algo acontecer, é permanecer fiel enquanto nada acontece. Quando você compreender isso, o silêncio deixará de ser um fardo e se tornará uma forma de intimidade. Porque é nesse silêncio que Deus sussurra ao coração, que Ele cura sem palavras, que Ele transforma sem fazer barulho. E um dia, quando você olhar para trás, entenderá que o tempo da espera foi o tempo em que mais cresceu. O silêncio não é castigo, é gestação. É o período em que o invisível está sendo formado. Por isso, não se desespere. Continue firme, mesmo que o céu pareça mudo. Porque o Deus que está em silêncio é o mesmo que está escrevendo o próximo capítulo da sua história. Toda restauração passa por um instante em que o que estava oculto vem à luz. É o momento em que você percebe que a dor que tentou evitar era, na verdade, o instrumento de Deus
para te reconstruir. A revelação não acontece de forma suave. Ela chega como um clarão depois de um longo tempo de escuridão. É quando, de repente, você entende que nada foi por acaso, que as quedas, as perdas e até os silêncios tinham um propósito maior. Revelar o que estava escondido dentro de você. Há dores que não vieram para te punir, vieram para te despertar. Elas te arrancam da ilusão de controle e te colocam frente a frente com a verdade. É nesse ponto que o coração aprende a ouvir o que a mente nunca compreenderia. Deus fala através daquilo que mais tentamos evitar. Quando tudo desaba, o que Ele quer não é te humilhar, mas te libertar. Porque a libertação nem sempre vem com aplausos, muitas vezes vem com lágrimas. É fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil é permanecer quando tudo parece desabar. Mas é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. A revelação acontece quando você percebe que Deus nunca saiu de cena, apenas estava te ensinando a enxergar de outro modo. Ele não estava ausente, estava escondido nos detalhes, nas pausas, nos intervalos. Quando o coração se abre para esse entendimento, algo muda. O olhar se torna mais leve, a alma mais serena. A dor começa a ter outro sentido. Você entende que aquilo que te feriu também te moldou, que as lágrimas que caíram não foram sinal de fraqueza, mas de crescimento. Que o deserto que te esvaziou também foi o mesmo que te fortaleceu. A revelação espiritual é esse instante em que a mente se cala e o espírito desperta. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima derramada tem um propósito. Cada noite em silêncio carrega uma lição. A dor que parecia te afastar dele era o caminho que te conduzia de volta. É assim que o amor divino opera. Ele transforma a ferida em fonte, o caos em direção, a queda em recomeço. O que antes parecia ruína, agora se revela como parte da reconstrução. Quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma sequência de propósitos. Você entende que cada desvio, cada atraso, cada espera era Deus te preparando para um novo nível de entendimento. A revelação não é uma visão mística, é a consciência de que Deus sempre esteve ali, mesmo quando você não o sentia. A verdadeira transformação não acontece quando tudo muda do lado de fora, mas quando algo muda definitivamente dentro de você. A mente se acalma, o coração se realinha, a alma se reencontra. É o instante em que você diz: agora eu entendo. Era preciso passar por isso para ser quem eu sou hoje. Essa compreensão não vem da razão, vem da rendição. É o momento em que você para de lutar contra o processo e começa a colaborar com ele. A dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. O sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em ponte, porque no fundo, a revelação espiritual é o encontro entre o humano e o divino dentro de você. É quando a parte ferida se curva diante da presença curadora e reconhece: eu não estou só. E a partir daí algo desperta, uma força que não vem do ego, mas da graça, um brilho que não vem das circunstâncias, mas da presença. É o começo da verdadeira cura, aquela que não se explica, mas se sente. Você não é mais o mesmo, e ainda assim é mais você do que nunca. A revelação é o divisor de águas entre o antes e o depois. O antes marcado pela dor, o depois sustentado pela fé. O antes movido pelo medo, o depois guiado pela confiança. O antes que dependia das respostas, o depois que descansa nas promessas. E é nesse ponto que a transformação espiritual começa a florescer, quando o coração aceita o que a mente ainda não compreende, e o espírito reconhece que Deus sempre esteve presente, mesmo no silêncio mais profundo. A restauração não é um acontecimento repentino, é uma jornada de entrega.
Ela começa quando você deixa de tentar consertar tudo sozinho e permite que Deus toque o que está quebrado dentro de você. É um processo silencioso, mas profundo. Às vezes, ele precisa demolir antes de reconstruir. Precisa tirar o que é falso para revelar o que é verdadeiro. E por mais doloroso que pareça, é assim que ele prepara o terreno para o novo florescer. Deus trabalha de dentro para fora. Ele não começa mudando as circunstâncias, começa moldando o coração. Porque se o coração continuar ferido, nenhum novo começo será duradouro. É por isso que ele foca nas raízes, não nas folhas. Ele vai ao ponto onde o orgulho se esconde, onde a mágoa se enraizou, onde a insegurança criou muros. E com paciência divina vai limpando, curando, restaurando. O processo da restauração é a escola da alma. Nele, você aprende a esperar, a confiar e a discernir. Aprende a entender que a fé não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Deus não te chama para negar o que sente, mas para aprender a sentir com propósito. Cada emoção, cada lembrança, cada choro tem um lugar no plano dele. Nada é desperdiçado. O que foi ferida se torna sabedoria. O que foi perda se transforma em fundamento. Há momentos em que você sentirá como se estivesse sendo desmontado. Coisas antigas desaparecem, relacionamentos mudam, planos se desfazem e tudo parece um caos. Mas a restauração é exatamente isso, uma desconstrução santa. Deus não destrói para te punir, mas para te libertar do que te aprisionava. Ele está retirando o excesso, limpando o terreno, preparando espaço para o que realmente pertence à sua essência. Durante esse processo, a mente questiona, mas o espírito reconhece. O espírito sabe que algo maior está sendo feito, mesmo que os olhos ainda não vejam. É por isso que, em meio à dor, há paz. Uma paz que não depende do que acontece, mas do que está sendo revelado. A alma começa a entender que a restauração não é voltar a ser quem era, mas se tornar quem sempre foi no plano de Deus. Então, as pequenas mudanças começam a aparecer. O coração que antes guardava rancor, agora aprende a perdoar. A mente que antes vivia em confusão, agora encontra clareza. O olhar que antes via limites, agora enxerga possibilidades. São sinais sutis, mas profundos, de que a restauração está em curso. Deus não muda as coisas de uma vez porque quer que você cresça em cada etapa. Ele quer que o seu novo seja sólido, não temporário. O processo da restauração exige coragem. Coragem para se despir das velhas versões, para abandonar o controle, para se deixar moldar. Exige humildade para reconhecer que o tempo de Deus é diferente do seu. E exige fé para continuar, mesmo sem ver resultados imediatos. É uma jornada em que o coração é testado, a fé é refinada e a identidade é reconstruída. Mas há algo belo nisso tudo. Deus não restaura por restaurações parciais. Ele faz tudo novo. Ele não apenas repara as rachaduras, ele te refaz inteiro. Quando ele termina uma obra, nada permanece igual. A dor perde o domínio, o passado perde o peso e o futuro ganha direção. O que antes era fragmento agora se torna testemunho. A restauração é um processo que transforma o desespero em entendimento. E quando o coração entende, o medo se cala. Você começa a ver que Deus não tirou nada que te fizesse falta. Ele apenas removeu o que te impedia de crescer. E ao perceber isso, surge uma gratidão nova. Uma gratidão que não vem das conquistas, mas da presença constante que te sustentou no meio do caos. Esse é o verdadeiro milagre. Perceber que o que parecia o fim era, na verdade, o início da sua reconstrução. Deus estava trabalhando o tempo todo. Cada silêncio, cada lágrima, cada recomeço fazia parte do plano dele. O processo não é castigo, é cuidado. É o amor de Deus te reestruturando por dentro, pedra por pedra, até que o seu coração volte a pulsar em harmonia com o céu.
Existe um momento em que, depois de tanto silêncio, algo dentro de você começa a respirar de novo. O que antes era sombra, agora começa a ser iluminado. O que antes era ferida, agora se transforma em cicatriz curada. É o início da reconstrução divina, quando Deus não apenas restaura o que se perdeu, mas te dá uma nova estrutura espiritual, emocional e mental. Ele não remenda o que foi quebrado. Ele cria algo completamente novo a partir do que parecia irreversível. Nesse ponto, você começa a sentir uma leveza que há muito tempo não sentia. O peso das culpas antigas vai se desfazendo, as memórias deixam de doer e a esperança começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. A presença de Deus, antes silenciosa, agora se manifesta como paz. Não uma paz passageira, mas uma serenidade profunda, como se o próprio sopro do Criador tivesse reacendido a vida dentro de você. É quando você percebe que o propósito da dor nunca foi te destruir, mas te refinar. Deus reconstrói por camadas. Primeiro, Ele trabalha o coração, curando, amolecendo, ensinando o amor verdadeiro. Depois, Ele alinha a mente, removendo pensamentos de derrota, culpa e limitação. Por fim, Ele restaura a visão, para que você enxergue com os olhos da fé e não mais com os olhos do medo. A reconstrução divina é um processo de reposicionamento. Você deixa de viver guiado pelo passado e começa a caminhar guiado pela promessa. A luz que Deus traz não é apenas para clarear o caminho, mas para transformar a forma como você o percorre. Antes você andava em busca de aprovação, agora anda em comunhão. Antes reagia à dor, agora responde com sabedoria. Antes carregava o fardo da autossuficiência, agora descansa na dependência divina. Essa é a verdadeira liberdade, viver sem medo do que já foi e sem ansiedade pelo que virá, porque o coração aprendeu a confiar plenamente em quem conduz todas as coisas. A reconstrução não é apenas o fim de um ciclo, é o início de um novo destino. Deus não restaura para te devolver ao mesmo lugar. Ele te eleva a um novo nível de consciência e propósito. A experiência da dor abre espaço para uma fé mais madura, uma fé que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser discurso e se torna experiência viva. Você começa a enxergar o mundo com olhos de compaixão, porque sabe o que é ser restaurado pela graça. Há uma força que nasce do encontro entre o humano e o divino. Essa força não vem da vontade, vem da entrega. Quando você permite que Deus reconstrua, Ele não devolve o que você perdeu. Ele entrega o que você sempre precisou. E o que vem das mãos dele tem um peso eterno, uma estabilidade que o mundo não pode oferecer. O que antes era incerteza, agora se torna confiança. O que antes era desespero, agora se torna propósito. O que antes era silêncio, agora é harmonia entre o seu coração e o coração de Deus. A reconstrução divina traz de volta a clareza. De repente, tudo faz sentido. Você entende por que precisou parar, por que precisou se esvaziar, por que o silêncio era necessário. Porque só quando o ruído da alma se cala, é que a voz de Deus pode ser ouvida com nitidez. E quando você o ouve, tudo muda. As dores passadas se transformam em testemunhos, os erros em lições, as perdas em sementes de um novo tempo. Essa luz interior não depende de circunstâncias, porque agora você carrega dentro de si a presença que te sustenta. Você deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. O seu valor já não vem do que possui, mas do que se tornou. A reconstrução divina é isso, um renascimento interno que devolve à vida o brilho que o mundo tentou apagar. E é nesse ponto da jornada que você percebe que Deus não apenas reconstruiu a sua história, Ele reconstruiu você. O novo que Ele fez não é uma versão melhorada do antigo,
é algo completamente diferente, sólido, maduro, guiado por fé. Agora, a sua vida reflete o propósito para o qual foi criada. A luz voltou, mas desta vez não apenas ilumina o caminho, ela vem de dentro e nada mais pode apagá-la. Depois que a alma é curada e o coração é reconstruído, chega o momento em que Deus te chama para o recomeço. Não um recomeço qualquer, mas aquele que nasce da consciência de quem você é nele. É o instante em que a fé deixa de ser apenas crença e se torna direção. Quando a voz de Deus ecoa no interior restaurado, não há mais confusão, apenas clareza. Ele não te chama para voltar ao ponto de partida, mas para caminhar em um novo nível, com um novo coração, com uma mente renovada e com um propósito alinhado ao céu. O recomeço é o fruto maduro da restauração. É o momento em que você entende que não precisa mais provar nada, apenas viver o que foi transformado. Deus te chama para uma nova forma de existir, onde a fé não é esforço, mas respiração. Onde a esperança não é expectativa, mas estado de espírito. O recomeço espiritual não é sobre apagar o passado, é sobre permitir que o passado se torne o alicerce de uma nova história. É sobre aprender a caminhar de mãos dadas com Deus, em vez de tentar correr na frente dele. O chamado divino não vem com barulho. Ele se manifesta na calma, na convicção silenciosa que toma o coração e te faz perceber que chegou a hora de levantar, de deixar para trás o que já cumpriu seu tempo e de abrir o coração para o que está sendo preparado. O recomeço é sempre um ato de fé, porque você não tem todas as respostas, mas tem a certeza de que Deus está conduzindo. E quando essa certeza se instala, o medo perde força. Recomeçar é aceitar o convite de Deus para viver sem as antigas amarras. É decidir não ser mais refém do que deu errado, mas aprendiz do que foi vivido. É confiar que o mesmo Deus que permitiu o deserto agora te conduz à terra prometida. O recomeço é a tradução prática da fé. Porque recomeçar é acreditar que mesmo sem ver, algo novo já começou dentro de você. Deus não quer apenas te restaurar, Ele quer te reposicionar. Ele quer que a sua vida se torne testemunho vivo da graça. Que o que antes era dor, agora seja luz para outros. Que o que antes era vergonha, agora seja história de superação. Ele quer fazer da tua vida uma carta aberta que revela o poder da transformação espiritual. Por isso, o recomeço não é um privilégio, é uma missão. Há uma frase que resume o recomeço espiritual. Você não está quebrado, está em reconstrução. E é exatamente isso que Deus quer que você compreenda agora. Ele não te chama para ser perfeito, mas para ser real. Não te chama para fingir força, mas para viver na dependência dele. O recomeço é caminhar com o coração sensível e a mente firme, sabendo que cada passo, mesmo os incertos, estão sendo guiados por uma mão invisível que nunca falha. E quando você decide atender a esse chamado, o céu se move. Portas se abrem, conexões são restauradas, oportunidades surgem, mas o maior milagre acontece dentro. O medo se cala e a confiança floresce. O que antes era resistência, agora é rendição. O que antes era dúvida, agora é paz. Porque o recomeço não é um retorno, é um renascimento. É o momento em que o velho se despede e o novo respira pela primeira vez. Deus te convida hoje a dar esse passo. Não espere sentir-se pronto, porque a fé nunca espera a perfeição. A fé age, ela se lança no desconhecido com os olhos fixos no Criador. O recomeço espiritual é isso, caminhar sem ver o fim, mas com a certeza de que o autor da vida está escrevendo cada linha. Há um novo tempo te esperando, e ele não está no futuro distante, ele começa agora dentro de você. O chamado de Deus não é uma voz que vem de fora, é um despertar que nasce no íntimo.
E quando você responde com um simples "Sim, Senhor, eu estou pronto", toda a sua história começa a se alinhar com o propósito para o qual você foi criado. Chega um instante em que as palavras já não são necessárias. O que antes era busca se torna presença. O que antes era dor se transforma em propósito. E é nesse silêncio cheio de sentido que a alma percebe que a restauração interior cumpriu seu papel. Você não é mais quem era quando começou essa jornada. Agora há uma paz diferente, firme, profunda. Uma certeza silenciosa de que Deus não apenas te curou, Ele te transformou. A verdadeira transformação espiritual não é algo que se vê, é algo que se sente. Está no modo como você reage diante da dor, na forma como lida com o tempo, na serenidade que domina o coração, mesmo quando o mundo ainda é incerto. O que mudou não foi apenas o que você acredita, foi o modo como você existe. A presença de Deus agora habita em cada pensamento, em cada gesto, em cada respiração. É como se o seu interior tivesse se tornado templo, um lugar de comunhão e equilíbrio. Você aprendeu que não precisa entender tudo para confiar, nem controlar tudo para estar em paz. A fé amadureceu. Ela deixou de ser súplica e se tornou comunhão. Antes, você pedia para que Deus mudasse as circunstâncias. Agora, você agradece porque Ele mudou você. A transformação espiritual é o ponto em que o querer humano se une à vontade divina. E dessa união nasce uma força que não depende mais do exterior. A dor que um dia te feriu agora se tornou o testemunho que te sustenta. Você não fala mais sobre o que perdeu, mas sobre o que aprendeu. O passado deixa de ser ferida e se torna sabedoria. O que antes te fazia chorar, agora te faz compreender o quanto Deus te amou ao permitir o processo. A alma amadurecida não reclama do tempo que passou. Ela reconhece o quanto foi moldada em cada espera, em cada silêncio, em cada lágrima. A restauração interior não é o fim de uma história, é o início de uma nova forma de viver. Você passou a enxergar com outros olhos, não mais buscando o que falta, mas reconhecendo o que já foi dado. A gratidão se tornou a base do seu caminhar. Cada dia é visto como oportunidade de expressar o amor que te transformou. A presença de Deus não é mais um conceito, é uma experiência contínua que guia, conforta e inspira. E é aqui que você entende a essência de tudo. Deus não te trouxe até aqui para te devolver ao mesmo lugar, mas para te fazer novo. O que Ele iniciou como dor, terminou em propósito. O que começou como perda, se revelou como libertação. O que parecia fim, se tornou recomeço. Você agora é prova viva de que a graça é mais forte do que qualquer queda, de que o amor de Deus é capaz de restaurar até o que parecia sem conserto. E essa transformação não precisa de aplausos, porque ela é silenciosa, mas poderosa. Está no modo como você perdoa, na leveza com que segue, na serenidade que não se abala. Você se tornou testemunho do amor que cura, da fé que sustenta e da esperança que nunca morre. Agora, a jornada não é mais sobre o que Deus pode fazer por você, mas sobre o que Ele pode fazer através de você. A vida restaurada se torna instrumento de restauração. As palavras que um dia te curaram agora se transformam em pontes para curar outros. A luz que voltou a brilhar em você é a mesma que vai iluminar caminhos de quem ainda caminha na escuridão. E é por isso que, neste momento, a sua declaração não é de pedido, mas de entrega. Você não diz mais, Senhor, faz algo, mas Senhor, eis-me aqui. Porque quando o coração é restaurado, a alma encontra o seu verdadeiro propósito, viver para refletir o amor que a transformou. A restauração termina onde a missão começa. Você não é mais o que passou, é o que está se tornando. O céu te moldou, a graça te sustentou e agora a luz que nasceu em você será o farol de outros que ainda buscam esperança. A transformação espiritual é isso.
o instante eterno em que a alma encontra repouso em Deus e decide permanecer. Toda restauração verdadeira precisa ser sustentada. Não basta ter sido curado, é preciso permanecer curado. A transformação espiritual não termina quando a dor passa. Ela começa quando você aprende a viver de forma diferente depois da cura. Deus não te chamou apenas para experimentar um momento de renovação, mas para viver em estado constante de comunhão. O milagre que Ele realizou dentro de você precisa agora se tornar uma prática diária, um modo de existir que reflete a presença divina em tudo o que faz. Manter viva a transformação é escolher todos os dias o caminho da consciência, da fé e da verdade. É acordar e lembrar que o coração foi restaurado, que as velhas feridas não definem mais quem você é. É vigiar os pensamentos, porque a mente tende a buscar o conforto do antigo. Mas agora você sabe, o antigo já não cabe. O novo exige disciplina espiritual, exige presença. O Espírito Santo não habita onde há desatenção. Ele floresce em corações que permanecem abertos, atentos, gratos. A continuidade da transformação não depende de emoção, mas de decisão. Há dias em que você vai sentir a presença de Deus como fogo, em outros como brisa suave, e haverá dias em que não vai sentir nada. Mas nesses dias, o amor permanece o mesmo. A maturidade espiritual é entender que Deus não precisa ser sentido para estar presente. Ele habita na constância, não na oscilação. Viver a restauração todos os dias é cultivar o interior como quem cuida de um jardim. As ervas daninhas ainda tentam crescer. O medo, o orgulho, a ansiedade, mas agora você aprendeu a arrancá-las antes que tomem espaço. É nesse cuidado diário que a alma se fortalece. Cada oração, cada silêncio, cada ato de bondade é uma rega. A vida espiritual se mantém viva quando o coração não se acomoda. A continuidade também exige coragem. Coragem para permanecer fiel mesmo quando o mundo tenta te distrair. Coragem para manter a paz quando tudo ao redor clama por reação. Coragem para não voltar aos velhos hábitos quando o novo exige paciência. A fé que sustenta a transformação é aquela que não depende das circunstâncias, mas das convicções. E a sua convicção agora é clara. Você não caminha mais sozinho, caminha com Deus dentro de você. A alma restaurada precisa de propósito para não voltar a se perder. Por isso, Deus transforma feridas em missão. Aquilo que um dia te machucou agora se torna ferramenta para curar outros. As palavras que antes pediam ajuda, agora oferecem consolo. As mãos que antes tremiam, agora estendem apoio. A transformação verdadeira sempre se expande, porque o amor que vem de Deus nunca é limitado a quem o recebe. Para manter viva essa restauração, é preciso alimentar o espírito com aquilo que edifica, buscar momentos de silêncio, de leitura, de oração, de conexão com o divino. A fé se renova quando a alma se alimenta de luz. O corpo precisa de pão, mas o espírito precisa de presença. E quando a presença de Deus se torna prioridade, a vida se equilibra. Você passa a caminhar com leveza, mesmo quando os ventos mudam. A continuidade também é o testemunho silencioso da sua transformação. É quando o mundo percebe, sem que você diga nada, que há algo diferente em você. Que a sua serenidade não é ausência de lutas, é presença de fé. Que o seu olhar não é ingênuo, é curado. Que o seu amor não é carência, é plenitude. É isso que sustenta o novo. Viver de forma que o que Deus fez em você inspire outros a acreditarem que também é possível. E se algum dia o cansaço voltar, lembre-se de onde veio. Lembre-se do deserto, do silêncio, da queda e veja o quanto cresceu. O mesmo Deus que te levantou ontem te sustentará hoje e te guiará amanhã, porque o amor dele não termina, se renova.
O processo da restauração não é um ponto final, é um ciclo de crescimento que se aprofunda a cada escolha, a cada passo, a cada sim. A verdadeira continuidade é viver de modo que o seu interior continue sendo o altar onde Deus habita. É manter o coração desperto, a mente serena e o espírito alinhado com o céu. A transformação se torna eterna quando o restaurado decide permanecer no restaurador. Quando a restauração se completa, há um momento em que o céu confirma aquilo que antes era apenas fé. Não com aplausos nem sinais grandiosos, mas com a serenidade de uma alma em paz. É o instante em que você percebe que tudo o que passou fazia parte de um plano preciso, traçado com amor e sabedoria. O coração entende o porquê das esperas, o propósito das dores e a necessidade de cada pausa. A promessa que Deus fez no início do caminho agora não é mais apenas esperança. É realidade viva, manifesta dentro e fora de você. A confirmação da promessa não é uma coincidência, é o resultado da fidelidade. Deus não falha com quem permanece. Ele cumpre cada palavra no tempo certo, quando a alma está madura para sustentar o que pediu. Por isso, a promessa nunca vem enquanto você ainda tenta controlar. Ela chega quando você aprende a descansar. Porque o milagre não é ver acontecer, é se tornar aquilo que Ele prometeu. Agora, a vida que antes era marcada pela dor se torna a expressão da graça. Tudo em você reflete transformação. As palavras que saem da sua boca têm peso de verdade, porque nasceram da vivência. O olhar transmite paz, porque já viu o abismo e sobreviveu. As mãos que antes tremiam, agora são firmes para abençoar. E cada passo que você dá se torna uma declaração silenciosa. Deus é fiel. A promessa se cumpre quando o coração deixa de duvidar. Porque não é o tempo que define o cumprimento, é o amadurecimento. Deus esperou você estar pronto. Ele sabia que o dom entregue antes da hora poderia se perder e por isso te ensinou paciência. Agora, o que chega não é apenas a bênção, é a sabedoria para preservá-la. Você não busca mais por sinais, porque o próprio Espírito se tornou um sinal constante dentro de você. A confirmação também vem em detalhes sutis, na paz que antes não existia, nas portas que se abrem sem esforço, nas pessoas certas que chegam sem aviso. São sinais que o céu envia para dizer: o tempo de espera terminou. Agora é o tempo de viver o que foi prometido. E ao olhar para trás, você percebe que nada foi desperdício. Até o deserto foi sagrado, porque foi lá que você aprendeu a ouvir a voz que hoje te guia. A vida restaurada não é perfeita, mas é guiada. Você não deixou de enfrentar desafios, mas agora enfrenta com propósito. Cada circunstância que antes te abatia, agora te fortalece. O que antes te fazia duvidar agora te faz lembrar o quanto Deus é constante, e essa constância se torna o centro da sua paz. É quando o caos exterior já não tem poder sobre o seu interior. A fé amadurecida não teme o inesperado, porque confia no autor da história. A promessa cumprida é o selo da restauração. É o momento em que o invisível se torna visível, em que o que era esperança se transforma em colheita. Mas o mais belo é perceber que o verdadeiro presente não é o que você recebe, é o que você se tornou. A promessa sempre foi menos sobre o destino e mais sobre o processo. O propósito de Deus não era apenas mudar a sua vida, mas mudar você através dela. Agora você vive como testemunho vivo. Cada palavra que compartilha, cada gesto de bondade, cada ato de fé é semente de transformação na vida de outros. O milagre não termina em você, ele se multiplica. O que começou como uma jornada de restauração interior se torna agora um movimento de esperança para quem ainda está no início do caminho. A confirmação da promessa é o amém do céu ao processo que você viveu na terra.
É Deus dizendo: eu cumpri, como prometi, e nesse instante o coração descansa. Porque você entende finalmente que nunca esteve só. Ele estava lá quando tudo começou. Esteve presente em cada lágrima e agora está celebrando contigo o recomeço. Você é a prova viva de que o tempo de Deus nunca falha, que a dor não é o fim, mas o meio, que o silêncio não é ausência, mas preparo, e que a promessa, quando se cumpre, é sempre maior do que aquilo que você imaginou. Porque o amor de Deus não entrega apenas o que você pede, ele entrega o que você realmente precisa para viver plenamente o propósito para o qual foi criado. A jornada termina aqui, mas a missão continua. Viver de forma que a sua própria existência seja o testemunho do poder de Deus de restaurar, transformar e cumprir cada promessa no tempo perfeito.